Muito bom dia, queridos. Graça e paz. Manhã do dia 3 de agosto de 2026. Parece que foi ontem que começou o mês de julho. E ontem terminou o mês de... E ontem começou o mês de agosto. Terminou o mês de julho. O tempo está passando rápido. Lá no sermão profético de Jesus, o texto diz que se o Senhor não tivesse abreviado os tempos, seus escolhidos teriam passado pela grande tribulação. Não quer dizer que nós estamos vivendo em tribulação, em grande tribulação. Mas os tempos estão andando muito rápido. Precisamos ficar atentos, sabe? Porque Deus, ele é tremendo naquilo que ele faz e naquilo que ele quer nos ensinar. E hoje o texto que eu quero trazer para nós nesta manhã está no Salmo 27, versículo 14. Diz assim: espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. E é sobre esta palavra de esperança e de confiança que nós estaremos orando agora a esse Deus glorioso, Deus Criador dos céus e da terra. Onde você estiver, eu aqui no meu cantinho, estaremos falando a Deus. Senhor Deus Santo, vivo, Deus poderoso, Deus Criador dos céus e da terra, Deus, muito obrigado, Pai. Obrigado pelo descanso da noite, obrigado por mais um dia de vida, obrigado por mais uma semana que se inicia, obrigado por mais um mês que se inicia. Deus, obrigado pela paz, pela proteção, pela direção e pelo ensinamento. Deus, em tuas mãos eu coloco a minha vida, a vida da minha família, dos meus parentes, meus amigos. Coloco a vida de todos aqueles que também estarão nos acompanhando nesta manhã. Coloco a todos em tuas mãos, como criatura nas mãos do Criador. Abençoa-nos, ó Deus, com a tua presença, tornando os nossos dias mais alegres, abençoados e prósperos. Deus, que neste dia seja repreendido todo espírito de enfermidade, todo espírito de divisão, de vingança, de vício, de prostituição, espírito de raiva, de rancor, de ódio, e que verdadeiramente o Teu Espírito Santo tome lugar em nossas vidas para nos consolar, nos confortar, nos alicerçar e nos direcionar. E toda a causa, ó Deus, financeira, jurídica, que está presa, amarrada, que seja liberada em nome de Jesus, que o Senhor tome a frente, para que teu servo saia vitorioso. Em nome de Jesus eu oro nesta manhã. Amém e graças a Deus. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Salmos 27, versículo 14. Eu quero falar nessa manhã sobre confiando em Deus no meio da espera. Você já deve ter visto algumas reportagens sobre o Monte Everest, onde muitos alpinistas sobem, e alguns morrem ali naquele lugar, sabe? Então imagine-se no topo de uma montanha, olhando para uma trilha que se estende à sua frente, a neblina cobre todo aquele caminho e você não consegue ver o que há na sua frente adiante. Cada passo exige coragem, exige fé e esperança. Por quê? Porque o que está por vir naquela caminhada onde você não vê nada é muito incerto. E assim é a nossa vida. Muitas coisas que estão à nossa frente é incerto, sabe? Nós vamos enfrentar momentos de espera, de incerteza, momentos de desafios que parecem não ter fim. Então hoje nós somos convidados a refletir sobre como podemos manter nossa confiança em Deus durante esses momentos de espera, de angústia. Então a palavra de Deus, que nós lemos hoje, Salmo 27, 14, nos oferece uma esperança firme, uma âncora para a nossa alma. O Salmo 27, que nós lemos aqui, é atribuído ao rei Davi, um homem que com certeza enfrentou inúmeras adversidades, perseguições, guerras, perdas pessoais. Então esse salmo expressa a confiança de Davi na proteção de Deus, mesmo no meio às dificuldades.
Então, no contexto geral e cultural do Antigo Testamento, a espera por Deus muitas das vezes está ligada à esperança do Messias e à fidelidade de Deus às suas promessas. Então, naquela época do Salmo ali, a espera para a espera por algo vindo de Deus era uma prática comum entre o povo de Israel, porque eles aguardavam o cumprimento das promessas divinas sempre. Isso foi desde Abraão. Abraão saiu da terra dele com 75 anos, foi pai aos 100. Ele passou 25 anos confiando na fidelidade de Deus, porque foi Deus que fez uma promessa a ele. Então a confiança no Senhor era uma prática diária, que era alimentada pelas memórias de sua fidelidade passada e pela esperança do que viria, sabe? De uma maneira teológica, o Salmo 27,14 revela exatamente a essência da fé cristã, que é a confiança na soberania e na fidelidade de Deus, mesmo quando essa realização ou a realização de suas promessas parecem atrasadas, parecem não chegar. Mas eu digo para você que a espera não deve ser passiva, mas é uma espera com atitude de confiança ativa, que reconhece que Deus é o Senhor do tempo. Não é no meu tempo, é no tempo de Deus, porque Ele que fez a promessa, Ele sabe o tempo exato de cumpri-la. Então esse versículo 14 do Salmo 27 nos desafia a entender que a paciência na espera é uma expressão de fé. Além disso, reforça a ideia de que Deus é digno de nossa confiança, mesmo quando não compreendemos seus planos ou quando as circunstâncias parecem contrárias. Então, quando nós lemos aqui Salmo 27,14, e ele diz: espera no Senhor, anima-te, Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Esperar no Senhor, essa palavra espera, uma palavra hebraica que significa gavar, e significa aguardar com expectativa, com uma confiança ativa em Deus, não de forma preguiçosa. Anima-te, ser forte. Aqui é uma ordem para não ceder ao medo diante dos problemas, diante das lutas, diante da demora. E o salmista continua dizendo que Deus fortalecerá o teu coração. Então aqui mostra que a força para continuar também vem de Deus durante o tempo em que nossa pessoa, em que a pessoa, em que você, em que eu confiamos em Deus. O salmista Davi termina o seu canto, o seu salmo aqui, falando consigo mesmo e com aquele que iria ler, com o leitor, sobre a necessidade de ter paciência na prova. Então a fé verdadeira não desiste quando a resposta demora. O foco não é apenas o milagre rápido, mas a mudança e o apoio que Deus dá por dentro, na vida, no coração daquele que confia nele. Deus nos fortalece, Deus nos capacita. E uma curiosidade aqui é que a repetição da palavra esperar no final reforça a importância de manter a esperança ativa. Ou seja, uma expectativa confiante na fidelidade de Deus. Em Isaías capítulo 40, versículo 31 diz: mas aquele que espera no Senhor renova suas forças. Aqui mostra que a esperança em Deus traz renovação espiritual e força e vigor. Em Romanos 8, 25, Paulo escreve: se esperamos o que ainda não vemos, com perseverança o aguardamos. Aqui reflete a importância da esperança ativa na vida cristã. E em Lamentações, capítulo 3, versículo 25 e 26 diz: o Senhor é bom,
para aqueles cuja esperança está nele. Isso é tremendo. Então isso tudo nos ensina que confiança na fidelidade de Deus significa em momentos de espera, você deve se lembrar que Deus é fiel e cumprirá suas promessas, porque sua palavra é firme e segura. Então aqui nós temos N lições, a primeira é essa, confiança na fidelidade de Deus. Outra lição que nós tiramos aqui é fortalecer o seu coração, fortaleça o seu coração. Cultive a oração, a palavra e a comunhão com Deus e com os irmãos para fortalecer a sua fé. A outra lição aqui é persevere na esperança. Não desista, mantenha o foco, mantenha a esperança ativa, confiando que Deus trabalha em silêncio. E Deus trabalha em silêncio sempre. Mas o silêncio de Deus significa que ele tem um propósito. Porque a Bíblia diz que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus segundo o chamado do seu propósito. A última lição aqui é viva com propósito na espera. Use esse tempo de espera para crescimento espiritual, para o serviço e principalmente alimentar sua esperança, sabendo que Deus está moldando o nosso caráter a cada dia. Perfeição cristã, sabe? Jesus diz assim: sede santo como santo é o vosso Pai que está nos céus. Amém, queridos? Que o Senhor te abençoe, te dê um início de semana, um início de mês, alegre, abençoado e próspero, em nome de Jesus. Graça e paz. E para você que está conosco,